Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os seus discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir-te. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando tiveres na tua glória, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para quais Ele preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Bom, meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus anunciando tudo o que iria acontecer com ele. Ele sendo o Filho de Deus, o Messias, e estando cheio do Espírito Santo, ele conseguia prever o futuro. E também ele sabia que com ele iria se realizar tudo o que estava escrito sobre ele, sobre o Messias, nas Escrituras. Então, portanto, tudo o que está escrito, Jesus teria que passar. E tudo isso estava escrito, foi predito pelos profetas. Tudo que foi escrito a respeito dele. E nós vemos que Jesus encara isso com tranquilidade. Ele sendo filho de Deus, ele sendo rei, ele sendo Deus, ele enfrenta toda essa dificuldade no mundo, essa hostilidade. E não é de qualquer pessoa, são os chefes da religião, os chefes religiosos, pessoas de autoridade. Mas Jesus está acima de todos eles. Jesus, sendo o Filho de Deus, está acima de toda autoridade. Então, como é difícil ser rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Ser rejeitado
homens de fé, homens da religião, homens que representam a fé do povo. E Jesus, ele vai sofrer na mão dessas próprias pessoas que se dizem cheias de Deus e religiosas. Naquele tempo, o povo judeu, os seus líderes haviam realmente se perdido. E Jesus passa por essa dificuldade. Jesus anuncia que passará por essa dificuldade de ser humilhado, de cuspir em seu rosto, de torturá-lo, entendeu? E até matá-lo. Às vezes nós nos queixamos de dificuldades nessa vida. Nós fazemos queixas porque vamos passar por algum sofrimento ou passamos por algum sofrimento. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele passa por um sofrimento ainda muito maior do que nós possamos imaginar. Mas apesar de todo esse sofrimento que ele passa, ele tem a vitória. Deus se lembra dele. O justo é assim, passa por dificuldades, passa por sofrimentos, mas Deus lhe dá a vitória. Deus o levanta, o honra. Assim aconteceu com José do Egito. José também foi humilhado, foi preso, sofreu na mão de seus irmãos, foi torturado. Mas Jesus levanta José, põe José como governador do Egito e põe acima de todos os seus irmãos. Assim é Jesus. Jesus sendo humilhado pelos seus irmãos, humilhado por aqueles que se dizem servidores a Deus. E Jesus vai ressuscitar triunfantemente, vencendo a morte e mostrando que Deus está com ele. E ainda nesse evangelho nós vemos Tiago e João pedindo a Jesus uma posição, um lugar de destaque. E isso revolta os outros discípulos, porque esses dois querem ser melhores do que os demais, querem se destacar. E aqui nós aprendemos com Jesus, se alguém quer ser grande, se alguém quer ser o primeiro, ele precisa ser o servo, precisa ser o escravo de todos. Então, a forma de se destacar e de crescer no Evangelho, para Jesus, para Deus, é o inverso. Se nós queremos ser grande, nós devemos ser pequenos, nós devemos nos humilhar, nós devemos ser um servo, estar a serviço. Porque Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o Rei, ele fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, o próprio Filho de Deus, o Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo do serviço, como é importante o serviço. Nós devemos estar a serviço de nossos irmãos. Nós devemos nos humilhar, sermos humildes, estarmos abaixo dos outros e não queremos estar acima. E isso é uma luta contra os nossos desejos, é uma luta contra os nossos instintos, porque nós queremos estar sempre como os próprios apóstolos, Tiago e João, queremos estar em posição de destaque, queremos ser bem vistos, queremos estar em posições privilegiadas. Mas se nós queremos isso, nós devemos nos humilhar.
nós devemos servir, nós devemos ser humildes, nós devemos ajudar o próximo, nós devemos servir ao próximo do que ele precisar, servir na igreja, servir na comunidade, estar a serviço e não simplesmente sentarmos no banco da igreja e nos colocarmos como se fôssemos clientes de um estabelecimento comercial, de querer ser servido. Muito pelo contrário. Então, aprendemos a humildade e se colocar a serviço. Que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos. Até mais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Até os Confins da Terra. Compartilhe também esse vídeo para que você também possa estar evangelizando através do seu compartilhamento, levando essa palavra de Deus aos seus amigos, familiares. Um forte abraço. Até mais.